Então, olá pessoal que acompanha o canal do Lab Fito no YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fitoterapia e os materiais dentários. Eu me chamo Letícia Soares, sou orientada pela professora doutora Karina Toda e sou aluna do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal do Amazonas. Então, nessa temática, nós precisamos lembrar que os dentistas e os engenheiros, eles têm alguns objetivos semelhantes nas suas profissões, como desenvolver, construir, avaliar alguns tipos de dispositivos ou estruturas que possam estar sujeitas a uma ampla gama de condições ambientais. Então, existe essa correlação. Existe também a necessidade nessas profissões de entender e aplicar princípios tanto da física quanto da química no desenvolvimento tanto dos materiais utilizados na construção civil como nos materiais chamados materiais dentários, né, dessa mesma forma que é necessário na engenharia. Então, esses processos que vão envolver o desenvolvimento, o planejamento da utilização de materiais devem expressar preocupação e respeito durante essas etapas no seu desenvolvimento para avaliar tanto prejuízos nas estruturas envolvidas, quanto benefícios, seja em uma construção ou seja na cavidade bucal. Então, para nós entendermos o que são os materiais dentários, existe um conceito básico, que é o conceito de material. O que é o material? A palavra materiais tem origem no latim materialis e, segundo o dicionário, corresponde às substâncias com propriedades que as tornam utilizáveis em forma de produtos e dispositivos desenvolvidos pelo homem para preencher suas necessidades, sejam elas físicas, sociais, estéticas ou de segurança. E o que são os materiais dentários? Os materiais dentários podem ser definidos como uma ciência que envolve um amplo espectro de terminologias relacionadas ao estudo tanto da composição quanto das propriedades físico-químicas dos materiais, além da forma que esses materiais vão interagir com o ambiente no qual eles vão ser empregados, ou seja, como esses materiais vão interagir com o elemento dental e com os tecidos da cavidade bucal. Então, por muito tempo, os estudos envolvendo materiais dentários é, têm por objetivo proporcionar ao ser humano melhorias nas suas condições de vida. Então, esse sempre foi o objetivo da odontologia, desde os tempos antigos. Então, a busca por melhorias nos materiais, pelo desenvolvimento de novos protocolos para utilização, se estende há séculos e continua em pleno avanço, em pleno crescimento. Então, desde o surgimento das primeiras formas, né, que nós podemos observar de odontologia, houve uma lenta evolução dos materiais. Antes, nós podemos observar, a partir de artefatos históricos, se utilizavam conchas, pedaços de madeira, pedaços de metal, marfim, rochas, alguns tipos de pedras preciosas que, além de servirem como materiais restauradores, também acabavam proporcionando um status social para aqueles que utilizavam. Também eram utilizadas algumas resinas, algumas ligas fundidas. Então, através dos artefatos históricos, nós podemos observar essa evolução dos materiais que eram utilizados na odontologia. Ainda assim, observando os fatos históricos, nós podemos observar que resinas naturais eram utilizadas, pedaços de tecidos. Existem relatos que a rainha Elizabeth I utilizava pedaços de tecido para preencher as cavidades de seus dentes. E conforme o tempo passa, observa-se a evolução histórica da odontologia. Pacientes ricos, eles utilizavam metais, né, como ouro, prata, pérola, ágata, eles eram utilizados para preencher essas cavidades, mas o ponto interessante a ser observado é que a partir dos anos de 1700 surgiram
os primeiros estudos relacionados aos materiais dentários. Ambroise Paré, ele foi um pesquisador, né, ele foi um cirurgião importante, porque ele começou a utilizar, para preencher as cavidades dentárias, alguns cilindros de chumbo, logo nos primórdios da odontologia. Nós também podemos destacar o pesquisador, né, o Pierre Fauchot, que lá por volta de 1728, ele escreveu um tratado. E nesse tratado, ele descrevia muitos tipos de materiais que poderiam ser utilizados, tanto para preenchimento de cavidades, né, para restabelecer, né, para ser um tipo de restauração dentária, como também descrever um método para a construção de dentaduras artificiais utilizando marfim. E aí nós também podemos observar que houve um pesquisador muito importante chamado Granny Black. E a partir dos seus estudos, nós temos o que nós conhecemos da odontologia restauradora atual. Os mesmos princípios foram estabelecidos que foram estabelecidos por ele na antiguidade, nós também utilizamos atualmente. Então, por muito tempo, o único laboratório de pesquisa utilizado para testar qual seria o material adequado para a utilização na cavidade bucal, qual seria o material que poderia ser empregado para utilização, era testado na cavidade bucal. Então, antes desse grande boom de informações que nós temos hoje, antes do conhecimento científico ser embasado através de estudos mais precisos, a odontologia ela era realizada de forma arcaica, inteiramente artesanal. E esse laboratório de pesquisa, que era a boca do paciente, por muitas vezes causava danos ao mesmo. Então, o desenvolvimento das pesquisas científicas, ela ofereceu um novo mundo em relação aos materiais dentários. Então, nós tivemos como data importante o ano de 1914, onde nós tivemos um dos maiores avanços no conhecimento dos materiais dentários e principalmente da sua manipulação. Ocorreu um fato de que o exército americano solicitou ao NIST que estabelecesse normas para a avaliação e a seleção dos amálgamas dentários que já eram utilizados, mas essa solicitação buscou estabelecer um padrão de referência para uso nos serviços odontológicos federais. Então, a partir desse momento, houve um início dos estudos para que ocorresse essa padronização dos protocolos de utilização dos tipos de amálgama. Já no ano de 1928, né, para estabelecer esse padrão na pesquisa dos materiais dentários, então foi necessário criar um sistema de testes para avaliar as propriedades físicas, químicas e mecânicas desses materiais. Então, nesse momento, a American Dental Association, que é a ADA, encapou uma associação de pesquisa que já havia, né, ela já era existente, e em conjunto com os membros do NIST, estabeleceu um grupo de pesquisa de relevância internacional, e a partir disso foram estabelecidas as especificações. Essas especificações, elas são importantes porque elas criam um padrão de pesquisa, um padrão de teste, que podem ser obedecidas por pesquisadores do mundo todo para estabelecer comparações justas no padrão de qualidade das propriedades dos materiais dentários. Então, outras associações internacionais também foram estabelecidas, como a International Organization of Sedation, que é a ISO, e a FDI. Elas também estabeleceram as suas especificações em relação a esses tipos de estudo. Então, levando em consideração a isso, nós temos uma classificação dos materiais dentários. Os materiais dentários, eles podem ser classificados em relação à sua composição, como metais, cerâmicas, polímeros ou compósitos. Esse tipo de classificação é importante
porque muitos desses materiais, eles são utilizados na prática clínica, né? Os metais, eles podem ser utilizados na confecção de próteses, podem ser utilizados nos dispositivos ortodônticos, podem ser utilizados também nos nossos instrumentais, nas próteses espaciais removíveis, nos materiais acessórios, nas tiras de matriz, entre outros. Já as cerâmicas, elas são muito utilizadas também na confecção de inlays, de coroas, de próteses fixas e entre outros materiais que têm uma composição cerâmica, também como cimentos. E em relação aos polímeros, eles são também muito empregados como materiais restauradores e compósitos também podem ser empregados como materiais acessórios, materiais preventivos. Nós vamos ter também uma segunda classificação, que é quanto à indicação e ao uso. Nessa classificação, nós vamos ter 3 categorias: materiais preventivos, materiais restauradores e materiais acessórios. Os materiais preventivos, eles vão incluir aqueles que podem ser utilizados na prevenção da cárie dentária. Nós vamos ter os agentes selantes, nós vamos ter os materiais utilizados para bochecho, aqueles que têm efeito antibacteriano. Nós vamos também ter também os materiais que podem liberar algum tipo de substância, como o ionômero de vidro. Nós vamos ter os ionômeros híbridos, os compósitos que podem ser utilizados como forramento, entre outros. Nós vamos ter também os materiais restauradores, que são aqueles que vão envolver o processo da técnica restauradora em si, como primers, agentes adesivos, as próprias resinas compostas, as cerâmicas, metalocerâmicas, e os materiais relacionados às coroas provisórias e as coroas e as próteses fixas. E os materiais acessórios são aqueles que são utilizados em outras áreas, como na parte de moldagem, na parte de irrigação intracanal, na parte de limpeza cavitária, nos modelos de gesso, as resinas acrílicas, na parte de materiais protéticos. Em relação às propriedades que esses materiais precisam apresentar, os materiais dentários eles precisam apresentar algumas características importantes. Entre elas, nós vamos ter as propriedades mecânicas, físicas e químicas. Então, entre as propriedades mecânicas, nós vamos ter a resistência à compressão, a resistência à tração, resistência à microtração, resistência ao cesariamento, o limite de escoamento, tenacidade à fratura, dureza, módulos de elasticidade, ductibilidade, tenacidade à fratura, entre outros. Em relação às propriedades e parâmetros químicos, nós vamos ter algumas propriedades importantes que estão relacionadas com a força, né, daquele corpo, daquele material, que pode ser a tensão superficial, a energia de superfície, a higroscopia, a corrosão, a reatividade e a sensibilidade ao pH. Em relação aos parâmetros ópticos, nós vamos ter a cor, a absorvância, fluorescência, translucidez, fotossensibilidade, opacidade, luminescência, índice de refração. E para testar se um determinado material apresenta um parâmetro e uma propriedade adequada, existem diversas formas e diversos testes que precisam ser estabelecidos e realizados durante o desenvolvimento de um material dentário. E também, por fim, nós temos os parâmetros térmicos, que são viscosidade, a condutividade térmica, ponto de fusão, pressão de vapor, o ponto de amolecimento, calor de evaporação, calor específico e entre outros. Então, durante o desenvolvimento de materiais dentários ou de biomateriais, nós temos que respeitar algumas etapas importantes no processo de pesquisa. Os estudos in vitro, os estudos in vivo, os estudos in situ, para chegar à fase clínica, para chegar aos ensaios clínicos. Então, esse é um período longo que precisa ser respeitado e precisa ser realizado de forma adequada. Então, para realizar os ensaios pré-clínicos, nós temos aquelas padronizações
aquelas especificações de ensaios mecânicos, que, como nós vimos, foram preconizadas lá nos anos de 1914, 1928, e que vão permitir ainda hoje uma maior confiabilidade na avaliação dos materiais, dos dispositivos, de modo que, quando eu realizo um teste duplicado, um teste padronizado, em qualquer lugar do mundo, com iguais condições, eu posso estabelecer um padrão, um protocolo, um material sendo desenvolvido de forma adequada. Então, é importante que o cirurgião dentista, que os pesquisadores conheçam as padronizações, que eles compreendam quais são os limites, quais são as indicações dos materiais a serem utilizados e possam realizar pesquisas utilizando tais especificações e garantindo, assim, o controle de qualidade dos materiais que vão ser desenvolvidos. Então, o que são esses testes? Esses testes pré-clínicos, eles vão ser ensaios que vão buscar simular o comportamento dos materiais em condições próximas às bocais, né, que são os testes pré-clínicos, os testes in vitro, e dessa maneira nós vamos tentar entender, tentar reproduzir e entender quais são os resultados que possam descrever qual seria o meu desempenho clínico, tentar entender qual seria o desempenho clínico para buscar melhorar o material antes de chegar nos testes, nos ensaios clínicos propriamente ditos. Então, na odontologia, nós vamos ter 4 tipos de ensaios que são muito utilizados, 4 tipos de ensaios mecânicos. Nós vamos citar aqui rapidamente. O primeiro tipo é o ensaio de tração. No ensaio de tração, nós vamos ter uma aplicação gradativa de carga, de tração uniaxial nas extremidades de um corpo de prova. Esse corpo de prova, ele vai possuir dimensões padronizadas e especificadas. No momento que eu vou aplicar essa tração uniaxial, nós vamos ter as forças aplicadas na mesma direção, mas com sentidos opostos, e nós vamos ter a tendência de provocar esse alongamento. E na odontologia, esse teste de tração, ele geralmente é realizado para avaliar interfaces adesivas, para entender o processo e quantificar a resistência de união, por exemplo, de um adesivo com outra superfície. Outro tipo de ensaio é o ensaio de compressão. O ensaio de compressão, ele consiste na compressão máxima suportada por um material durante uma aplicação de uma tensão. Então, para calcular esse tipo de tensão, a força vai ser aplicada e dividida pela área de seção transversal do material, perpendicular ao eixo da aplicação da força. Então, a resistência à compressão, ela também é muito utilizada na odontologia para entender e para estabelecer protocolos de valores consideráveis na compressão em um material restaurador. Então, é frequentemente utilizado para comparar também materiais que são friáveis, como cimentos, gessos odontológicos, revestimentos odontológicos, também materiais como amálgama. Então, pode-se utilizar desse ensaio de compressão. O próximo tipo de ensaio é o ensaio de flexão. O ensaio de flexão, ele é geralmente utilizado através de uma máquina de ensaio universal e vai mensurar o encurvamento de um corpo de prova em formato de barra, em dimensões padronizadas, quando é aplicada uma força sobre ele. Então, os ensaios de flexão, eles podem ser de 3 tipos. Ensaio de flexão de 3 pontos, como nós podemos observar na imagem, onde nós vamos ter um corpo de prova biapoiado e uma carga que vai incidir sobre o mesmo. Nós podemos ter também um ensaio de flexão de 4 pontos e o método de arraste. No entanto, o método mais utilizado na odontologia realmente, e descrito na literatura, é o ensaio de flexão de 3 pontos. Esse ensaio, ele faz parte das especificações da ISO, é muito utilizado para buscar entender e avaliar o módulo de elasticidade de bases de prótese, de resinas, também avaliar resistência à flexão,
avaliar também o módulo de elasticidade da dentina desmineralizada, tratada por biomodificadores, tem sido uma linha de pesquisa muito estudada por diversos pesquisadores. O próximo tipo de ensaio é o ensaio de cesariamento. No ensaio de cesariamento, nós vamos ter uma porção plana de material, e essa porção plana vai deslizar sobre a outra, produzindo duas forças paralelas de mesmo sentido, porém com direções opostas. E é um ensaio, é um método importante para avaliar a interface de dois materiais, como cerâmica e metal, implante osso, dente adesivo, por exemplo. E aí, nesse contexto, nós vamos ter a fitoterapia. A fitoterapia, ela é uma ciência que vai estudar a aplicação das plantas medicinais no desenvolvimento de métodos de prevenção e cura de doenças, de formas para minimizar sintomas e também no desenvolvimento dos biomateriais. Então, nós vamos ter diversas vantagens do uso da fitoterapia, ações farmacológicas diversas que podem ser encontradas nas plantas medicinais e podem agregar propriedades terapêuticas aos biomateriais, aos materiais dentários. Então, essas pesquisas envolvendo a fitoterapia e a odontologia têm por objetivo agregar realmente essas propriedades terapêuticas aos materiais dentários e desenvolver biomateriais através dessas plantas medicinais. Então, a partir desse momento, nós vamos conhecer algumas linhas de pesquisa relacionadas e alguns estudos relacionados com os materiais dentários e a fitoterapia. Então, nós sabemos que a dentina ela é conhecida como a base elástica do elemento dentário. Nós sabemos que a dentina ela possui algumas propriedades, e a elasticidade é uma propriedade importante encontrada nessa região. Então, nós vamos ter que a dentina, ela apresenta, em relação ao volume de seus componentes, 70% de material inorgânico, 20% de matéria orgânica, que é composta predominantemente por colágeno, 90% por colágeno, sendo esse colágeno encontrado em sua maioria o colágeno do tipo 1, e nós vamos ter 10% da composição da dentina relacionada à água. Então, ao falar de colágeno, é importante lembrar que o colágeno ele apresenta funções importantes na matriz dentinária. Ele vai agir como um esqueleto na deposição de mineral, na resistência à tração, no módulo de elasticidade e nas propriedades bioquímicas da dentina. Então, uma molécula de colágeno ela é sintetizada a partir de uma sequência de aminoácidos, entre eles glicina, lisina, prolina, hidroxiprolina e seus produtos hidroxilados. Então, nós vamos ter uma sequência de aminoácidos, e essa sequência de aminoácidos, ela vai formar uma estrutura chamada de tripla hélice, onde nós vamos ter duas cadeias alfa-1 e uma cadeia ligeiramente diferente, chamada de cadeia alfa-2. E, a partir disso, nós vamos ter a formação de uma molécula de colágeno. E o conglomerado de diversas moléculas de colágeno vão formar as chamadas fibras colágenas, que apresentam esse papel importante na matriz orgânica da dentina. Então, durante o processo de adesão em dentina, nós vamos poder destacar a ação e a importância das fibras colágenas na formação da camada híbrida. É importante, após a realização do condicionamento ácido e da aplicação do sistema adesivo, que seja formada uma camada híbrida compacta e homogênea. E para que essa camada híbrida seja formada, eu preciso que as fibras colágenas elas sejam estáveis, elas sejam preservadas. Só que existe um pequeno problema. Diversos estudos já têm sido realizados e demonstram que existe a presença de fatores intrínsecos que podem causar a degradação dessa camada híbrida. A presença das chamadas metaloproteinases da matriz e catepsinas. As metaloproteinases elas vão ser enzimas cálcio-dependentes e zinco-ativadas, que elas vão estar inertes na dentina mineralizada. No entanto, quando ocorre o processo de condicionamento ácido, elas acabam se tornando ativas e podem causar, através das colagenases, a degradação proteolítica e hidrolítica da camada híbrida.
Então, para preservar a camada híbrida a longo prazo, a resistência de união a longo prazo, é necessário a inibição dessas enzimas. Então, por muito tempo, buscou-se melhorar a durabilidade, a estabilidade dessa resistência de união, e essa questão tem motivado diversos estudos em relação à formulação de técnicas, aplicação de materiais e biomateriais que possam proporcionar avanços na qualidade de adesão dentinária. Tendo em vista essa situação, muitos estudos foram desenvolvidos e hoje nós temos um protocolo estabelecido pela literatura da utilização do gluconato de clorexidina como substância, como solução inibidora dessas enzimas proteolíticas, por sua ação antimicrobiana e por sua ação inibidora da degradação da matriz colagênica com inibição da ação das metaloproteinases a longo prazo. Estabelecendo uma preservação da camada híbrida e uma manutenção da resistência de união. E tendo em vista essa temática, outros estudos têm sido realizados buscando o desenvolvimento de outras substâncias inibidoras das metaloproteinases que possam agir também como biomodificadores da matriz dentinária. Então, aqui como exemplo, nós temos o estudo, a dissertação da Eliane Malveira Araújo, que foi intitulada Atividade Antiproteolítica da Emulsão à base de óleo de copaífera multisugarraine e seu efeito nas metaloproteinases. Então, essa dissertação que foi desenvolvida no nosso programa obteve resultados satisfatórios em relação à atividade antiproteolítica da emulsão à base de óleo de copaífera multisugarraine nas concentrações determinadas de teste, e observou-se nos resultados uma diminuição da atividade das metaloproteinases 2 e 9 expressas nessa linhagem de HT1080. Então, essas emulsões à base de óleo de copaíba apresentaram essa atividade antiproteolítica. No entanto, mais estudos devem ser realizados para buscar entender e comprovar esse potencial como biomodificador dentinário da emulsão. Aqui nós também temos o capítulo de livro que foi publicado pelos membros do Grupo Lábio Fito, demonstrando os resultados promissores relacionados a esse estudo. Aqui temos também um estudo interessante que foi desenvolvido na Universidade de São Paulo. Os pesquisadores eles buscaram avaliar a estabilidade a longo prazo relacionado a agentes cross-link. Esses agentes cross-link, eles são agentes que vão melhorar e vão ter o potencial de inibir também as metaloproteinases. No artigo, ele destaca alguns tipos de extratos que foram testados, como o extrato de semente de uva, extrato de semente de cacau, extrato de cranberry, canela e açaí. E aí, esses extratos eles foram aplicados durante 12 meses sobre corpos de provas de dentina desmineralizada. E aí foi utilizado alguns tempos de aplicação determinados, 10, 30, 60, 120 e 240 minutos, e eles foram reavaliados em 3, 6 e 12 meses. E aí foi realizado um teste de flexão de 3 pontos, o que demonstrou que a longo prazo a aplicação do extrato de semente de uva, do extrato de cranberry e de açaí aumentaram o módulo de elasticidade da dentina desmineralizada e apresentaram resultados promissores em relação a um potencial como agente cross-link. Aí aqui nós temos essa imagem demonstrando como foi realizado o teste de flexão de 3 pontos, onde foi utilizada uma máquina de ensaio universal e o dispositivo ele foi adaptado para o tamanho dos corpos de prova que os pesquisadores utilizaram. Nós também temos uma outra temática relacionada ao material dentário
que é muito utilizado na odontologia e já está consagrado há bastante tempo no mercado, que é o eugenol. O eugenol é um fitofármaco que ele é extraído do óleo do cravo da Índia e ele foi introduzido na odontologia por Pierre Fauchard lá nos anos de 1974. O eugenol, ele geralmente é utilizado em associação com óxidos de zinco e é um material que pode promover melhorias terapêuticas na ação dos cimentos odontológicos, atividade antimicrobiana, analgésica e antisséptica. No entanto, durante a realização da cimentação de coroas provisórias ou definitivas, nós vamos ter algumas características que os cimentos eles precisam apresentar. Então, para ser utilizado nessa função, ele precisa apresentar baixa solubilidade, espessura fina, boas propriedades mecânicas, adesão satisfatória para resistir à penetração dos fluidos bucais. Em relação à retenção, os requisitos provisórios, os requisitos de um cimento provisório, eles devem ser resistência suficiente para a retenção da restauração provisória, um vedamento total da coroa e fácil remoção quando necessário. E o cimento de óxido de zinco, ele apresenta essas propriedades. No entanto, quando nós temos o cimento de óxido de zinco e eugenol, existem relatos na literatura, existem estudos relacionados a essa temática que apresentam desvantagens em relação à apresentação do eugenol na fórmula desses cimentos, porque ele pode alterar a polimerização de algumas resinas utilizadas em restaurações provisórias e de materiais utilizados nos núcleos, além de serem compatíveis também com alguns cimentos resinosos utilizados na cimentação definitiva. E também existem relatos de que o eugenol ele pode causar inflamação aos tecidos perapicais. Então, tendo em vista essa temática, muitos grupos de estudo têm buscado o desenvolvimento e a comparação, né, com cimentos desenvolvidos com fitoterápicos. Então, nós vamos ter esse estudo como exemplo, um estudo preliminar da compatibilidade biológica dos cimentos de óxido de zinco e copaíba e óxido de zinco eugenol. Então, realizada uma avaliação histológica de implantes subcutâneos em ratos. E aí, nesse artigo, nós temos a descrição de todo o material e método realizado. O que foi demonstrado é que o grupo de óxido que foi testado, o cimento de óxido de zinco com copaíba, ele foi menos irritante aos tecidos, né, do subcutâneo dos ratos do que comparado ao grupo controle, que é o cimento de óxido de zinco e eugenol. Então, apresentam resultados interessantes e resultados promissores. Nós temos também aqui um outro artigo em que nós temos também uma avaliação in vitro da atividade antibacteriana de um cimento odontológico à base de óleo resina de copaífera metilgarraine. Aqui nesse artigo, nós também vamos observar uma comparação com outros cimentos. No entanto, os autores eles não comparam apenas a atividade antibacteriana do óxido de zinco e eugenol, óxido de zinco e copaíba, mas também com o cimento de hidróxido de cálcio. E aí o que foi demonstrado é que todos os grupos eles demonstraram uma atividade antibacteriana contra todos os micro-organismos testados, que são aqueles micro-organismos padrão, cepas padrão na cavidade bucal, Streptococcus mutans, sanguíneos. E aí observou-se que esse cimento, né, incorporado com a resina de copaíba, ele pode ser um cimento promissor para ser utilizado na odontologia. A última temática que nós vamos observar é relacionada à endodontia. Então, nós temos diversos estudos e relatos na literatura sobre a espécie Enterococcus fecalis, que é uma espécie encontrada na microbiota oral humana, encontrada comumente dentro dos canais radiculares infectados e responsável pela maioria das infecções endodônticas persistentes.
Então, tendo em vista a necessidade de soluções irrigadores, sementes endodônticos e medicações intracanais que possam ser utilizados é, com uma atividade antibacteriana, com um reparo textual, com uma biocompatibilidade com os tecidos periapicais, têm sido desenvolvidas diversas pesquisas na odontologia relacionadas à temática da endodontia. Nós temos aqui como exemplo a fitoterapia como alternativa à medicação intracanal convencional. Nesse artigo, na verdade, não está relacionado à fitoterapia, porque trata de uma substância que é a própolis. Mas é interessante observar que eles utilizaram a tintura de própolis como uma medicação intracanal, né? Eles buscaram avaliar a atividade antimicrobiana e comparar com 4 medicações intracanal convencionais, dióxido de cálcio, lexidina, o otosporin e o PMCC. E aí, os resultados eles foram interessantes. A substância mais efetiva para combater as bactérias, né, as cepas testadas, foi a clorexidina 2%, mas a tintura de própolis ela também apresentou uns halos de inibição com resultados satisfatórios. E aí os autores concluíram que a própolis ela pode ser uma alternativa viável como medicação intracanal pelas suas vantagens, ser natural, biocompatível, ter um baixo custo, mas devem ser realizados outros estudos. Trouxe outro artigo para que vocês possam observar que existem outras espécies que são também estudadas, como a espécie Oncaria tomentosa, que é muito estudada em relação à temática da endodontia. Nesse artigo nós temos uma avaliação da atividade antimicrobiana e da substantividade da Oncaria tomentosa nos canais radiculares infectados. Então, eles produziram um gel de Oncaria tomentosa, e esse gel ele foi aplicado em canais radiculares preparados, através de um preparo químico-mecânico padrão, utilizando também o hipoclorito como solução irrigadora, utilizando também a clorexidina e esse gel. E aí, o que foi avaliado foi nessa avaliação demonstrou-se que esse gel ele apresentou substantividade semelhante à da clorexidina, apresentou por até 7 dias e apresentou também resultados e efeito antibacteriano semelhante ao da clorexidina também contra as cepas testadas. Um resultado interessante. Nós vamos ter também aqui um outro artigo relacionado também a essa espécie e também uma atividade antimicrobiana em relação aos patógenos endodônticos. No entanto, nesse artigo foi testado não só contra os micro-organismos enterococcus fecales, mas contra Staphylococcus aureus e também Candida albicans. Então, foi utilizado premolares extraídos, foi realizado um preparo químico-mecânico padrão, foram testados gel de clorexidina 2%, o gel desenvolvido com a Oncaria tomentosa, e o outro gel que é de hidroximetilcelulose. E aí foi avaliado em relação à inibição, né, desses micro-organismos, e os resultados indicaram que todos esses compostos eles apresentaram atividade antimicrobiana contra os micro-organismos testados nessas raízes infectadas, que foram infectadas, né, nesse teste in vitro. Então, nós observamos que essa espécie, a Oncaria tomentosa, ela tem sido bem estudada na odontologia em relação à sua utilização como solução irrigadora e também como medicação intracanal. Nós vamos ter mais um artigo relacionado a uma outra espécie, que é a Morinda citrifolia, conhecida popularmente como nônio. E aqui nós vamos ter uma avaliação
do suco da Moringa citrifolia como solução irrigadora endodôntica. Então, nesse estudo, foi realizada a comparação desse suco como solução irrigadora com o hipoclorito de sódio e com o digluconato de clorexidina. E foi observado qual seria o nível, qual seria o grau de remoção das Mirley nas paredes dos canais endodônticos infectados. Então, foi realizado um preparo com instrumentos rotatórios, foi utilizada as soluções irrigadoras e foram realizados os cortes para realizar a avaliação dessa atividade antimicrobiana, dessa capacidade de limpeza. Então, foi observado que, nos resultados, que o suco da Moringa citrifolia apresentou resultados semelhantes com o hipoclorito de sódio em combinação com o IDTA como agente de irrigação intracanal. Por fim, nós temos esse artigo relacionado a uma avaliação laboratorial das propriedades físico-químicas de um cimento endodôntico que foi desenvolvido com a espécie Copaífera multijuga-Hain. Então, esse artigo é interessante, pois os autores eles chamam o cimento de biosealer e comparam com outros cimentos que são comumente utilizados na endodontia, como o Sealer 26, o Endofil e o H+, em relação às suas propriedades físico-químicas. Então, eles avaliaram ali o tempo de presa, o fluxo, a espessura do biofilme, a radiopacidade, a estabilidade, avaliaram também a solubilidade e a desintegração através dos parâmetros especificados pela American Dental Association. E aí, o BioSealer, esse cimento, ele apresentou resultados satisfatórios nos testes laboratoriais, nos testes experimentais, e apresentou resultados satisfatórios em relação às especificações da ADA. Então, a partir do que nós vimos hoje, nós podemos observar que os estudos, eles têm sido realizados de forma segura, de forma adequada, são estudos realizados em diversas temáticas na odontologia. Nós vimos estudos relacionados aos cimentos endodônticos, a agentes de solução irrigadora, agentes de limpeza cavitária também, soluções inibidoras de metaloproteinases, diversas temáticas, e o caminho não para por aí, existe necessidade de mais estudos in vitro, existe necessidade de ensaios clínicos padronizados, randomizados, que devem ser utilizados, ainda outros critérios para atestar essas aplicações futuras na clínica odontológica. Então, nós observamos que a fitoterapia é uma opção promissora, mas que existe um longo caminho a ser percorrido, e percorrido de uma forma adequada. Então, nas próximas aulas nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre as pesquisas atuais relacionadas à área. Então, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tchauzinho.